Bem, na próxima aula nós vamos dar continuidade e falaremos sobre as penalidades e as responsabilidades atribuídas aos servidores públicos. Vamos falar agora das penalidades. As penalidades, elas estão previstas no artigo 127 da Lei 8.112 e a lei fala assim, ó, são penalidades disciplinares. Aí tem a advertência, a suspensão, a demissão, a cassação da aposentadoria ou disponibilidade, dentre outros. Vou começar com a advertência. A advertência, ela é uma penalidade mais leve, né? É a mais leve de todas, na verdade. É uma penalidade que ela tem que ser por escrito, né? Essa advertência, ela apesar de ser mais leve, ela não pode ser verbal, ela tem que ser por escrito para aquele agente que cometeu a infração. A penalidade de suspeição, ela não é também a mais grave, mas ela, o que acontece? Quando o agente ele comete a penalidade de advertência e ele vem reincidir, né, comete uma nova penalidade que configura advertência, aí ele vai sim receber a penalidade de suspensão. É a reincidência da pena de advertência. Mas atenção, essa suspensão ela tem que ser no máximo de 90 dias. E outra coisa, essa suspensão ela tem que ser observada em todos os casos o princípio da proporcionalidade. Por exemplo, se o agente cometeu, né, uma falta, uma infração que não foi tão gravosa, né, a chefia imediata dele vai analisar e vai verificar, poxa, ele vai verificar a razoabilidade e a proporcionalidade. Vai falar, não, eu acho que é uma suspensão de 15 dias, de 30 dias. O máximo é de 90 dias. Tem que respeitar esse princípio, tá? O princípio da proporcionalidade, já falei, e é interessante isso aqui. É possível substituir a multa, a pena, né, a penalidade de suspensão por multa de até 50% da remuneração desse agente. Como assim? Vou explicar para você. Eu trabalho com João. João cometeu uma infração que configura a suspensão. Eu sou obrigado a suspendê-lo. Vocês lembram lá do poder dever? Eu posso até ser amigo dele, mas a lei me obriga a cumprir, né, as exigências legais e aplicar para ele a suspensão. Eu vou analisar direitinho a questão da proporcionalidade. Eu falei, ok, vou suspender João por 30 dias. Só que eu vejo que no meu setor, poxa, vai ficar desfalcado, tem pouca gente aqui, né? O que eu faço? Eu tenho, né, a chefia imediata de administração, ela tem a discricionariedade, o direito de analisar e verificar. Então, eu posso fazer o seguinte, eu posso suspender essa suspensão de João com a questão de que ele vai receber somente 50% do salário dele. Veja, é lucro até para o João, mas quem decide isso não é o João, quem decide isso não é o agente que cometeu a infração, é a administração, é a chefia imediata. Então, você chama o João e fala, olha, João, tem pouca gente aqui, né? Você seria suspenso, você iria para casa, não é férias, você não vai receber, você seria realmente suspenso e não ia ter a sua remuneração no final do mês. Mas eu gostaria de fazer uma proposta para você. Eu decidi que eu gostaria que você ficasse no serviço, você vai receber 50% da sua remuneração como compensação. Certinho? Quem decide isso é a administração. Não é ele que tem que escolher, ok? Interessante isso. Vamos dar continuidade. E eu vou falar agora sobre a demissão. A demissão, claro, é a pena mais gravosa que tem, né, através do PAD e na Lei 8.112. Aí vamos entender um pouquinho quais são as ocasiões, quais são as infrações que geram essa penalidade de demissão. Aí nós temos que ler os incisos, né, do artigo 132, que fala o seguinte: a demissão ela ocorre quando o agente comete crime contra a administração pública, abandono de cargo, inassiduidade habitual. Interessante que essas duas parecem simples, né? Mas é interessante botar uma observação aqui nela, porque essas duas, de abandono de cargo e inassiduidade habitual, é o seguinte, por exemplo, um agente, um servidor público, ele pensa assim, poxa, eu não estou muito afim de trabalhar esse mês e tal, eu vou trabalhar 25 dias, porque o abandono de cargo só é configurado a partir do 31º dia. Até 30 dias não é abandono de cargo, né? Falta injustificada, ok, vai deixar de receber, mas ainda não vai configurar a demissão.
Então ele vai falar assim, tá, eu vou faltar 25 dias. Ok. Aí faltou. Bom, depois desse período, voltou a trabalhar. Ele falou, não vou perder, não vou ser demitido. Ele pensa, depois de 3 meses, ele pensa assim, vou faltar mais 29 dias. Não vai ser 30, não posso ser demitido, né? Aí vai lá e falta. E assim vai. Depois de mais 2 meses, vou faltar mais 10 dias. Cuidado, porque ele pode realmente não ser demitido, porque pode não configurar esse abandono do cargo, porque não foi os 30 dias, 31 dias corrido, mas ele pode entrar na penalidade de demissão pela questão da inassiduidade habitual. Por quê? O que diz a inassiduidade habitual? Fala o seguinte: o servidor não pode faltar sem justificativa por mais de 60 dias no interstício de 12 meses, no interstício, ou seja, no período de 1 ano, né? E esse período ele pode ser intervalado, pode ser, eu faltei 10 aqui, eu faltei 20 aqui, eu faltei 40 aqui, eu faltei, entende? 5 ali. Ele vai ser contabilizado, se configurar que faltou, mas se contabilizar que faltou mais de 60 dias, ele vai ser demitido sim, mas não por abandono do cargo, por a inassiduidade habitual, ok? Vamos continuar. Improbidade administrativa gera demissão. Incontinência pública e conduta escandalosa na repartição gera também. Insubordinação grave em serviço. Ofensa física em serviço a servidor ou a particular. Aplicação irregular de dinheiros públicos. Revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo. Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional. Corrupção, inclusive essa questão de lesão aos cofres públicos, corrupção, ele responde também por improbidade administrativa numa ação civil pública, responde penalmente, criminal e administrativamente pela lei 8429, né, que nós vamos ver mais adiante, mas não é propriamente objeto da nossa aula, mas é de improbidade. E acumulação de cargos, empregos e funções públicas também, né? Se não for compatível com o horário, aquelas exceções lá, ele pode ser. Inciso 4º, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. O que significa isso? Significa que, para o servidor que durante o exercício da atividade cometeu uma infração que seria punível com a demissão, ele vai ter a cassação da aposentadoria dele ou da disponibilidade. Como assim isso, né, Silene? É o seguinte, quando ele ainda exercia suas atividades laborais, ele cometeu algumas infrações e uma delas, né, configurava a penalidade máxima de demissão. Só que o tempo passou e aí essa infração não chegou ao conhecimento da autoridade competente e aí ele se aposentou. Ok, só que posteriormente a autoridade competente, a chefia imediata, teve ciência dessa infração cometida por aquele servidor ainda em exercício. Aí vai se instaurar um PAD, uma sindicância, um PAD, né, respeitando o contraditório, ampla defesa, e caso ele seja julgado realmente pela infração grave, que seria no caso a demissão, ele vai ter a cassação da aposentadoria dele, vai ser cassada, entende? Então ele vai perder nessa aposentadoria dele. Destituição do cargo em comissão, destituição da função comissionada. Essas duas, elas só servem, né? Isso também é uma penalidade que só serve para aqueles servidores que não são concursados efetivos, são aqueles servidores que exercem função de chefia, função de confiança, né? Aqueles cargos comissionados. Porque se fosse, no caso, para servidores efetivos, não seria destituição do cargo, e sim a demissão. Essa destituição, né? Se esse agente comissionado, durante a atividade dele, ele cometeu uma infração que é punível com demissão ou com suspensão, ele vai ser demitido, que aqui dá o nome de destituição do cargo em comissão ou da função comissionada, tá bom? E agora, só lembrando que né, para a aplicação de cada penalidade dessa, tem que se instaurar o PAD, como eu falei, né? O PAD, e tem que observar todos os ritos, os princípios legais, observar o devido processo legal, certinho? Do horário, certo? Das responsabilidades, tá no artigo 121 em diante. O servidor responde civil, penal e administrativamente. Deixa eu falar para você uma coisa. O servidor que comete apenas uma infração, ele pode responder
várias sanções. Uma única infração cometida enseja ao servidor vários tipos de sanções. Isso é sério. A responsabilidade civil, ela decorre da omissão ou da comissão, dolosa ou culposa. Eu vou falar mais adiante da responsabilidade de cada um. A responsabilidade penal abrange de crimes e contravenções penais. A responsabilidade civil administrativa resulta do ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho da função ou do cargo. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se, sendo independentes entre si. Elas são independentes, mas elas podem acumular. Em alguns casos também, elas se comunicam, mas eu vou falar isso mais adiante. A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Eu vou falar também disso mais adiante, quando eu for falar dessas três, de responsabilidade jurídica. Certo? Dever de apurar. O artigo 143 fala que a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado ampla defesa, que eu acabei de falar. Então, o administrador ele está vinculado. Não é porque ele pode ser amigo íntimo ou ser conhecido daquele agente que cometeu a infração que ele vai falar assim, poxa, mas eu tô com pena, eu não estava querendo. Não, porque a administração, ela é pública, ela é o bem de todos, ela não é daquele agente que está com pena. Não, é um bem, não é particular. Então, ele tem sim que apurar e ver se aquele fato realmente é verdade, se procede ou não. É um dever, ele está vinculado. E não é opcional para ele abrir um processo ou não, certo? Agora eu vou falar com vocês, eu vou entrar um pouquinho, fazer a introdução do PAD propriamente dito, noção de direito administrativo disciplinar. O que é, afinal de contas, o PAD, como é que ele se dá, Eu vou explicar para vocês agora. O PAD. O PAD é uma competência que a administração pública tem para impor modelos de conduta para os seus agentes, com o objetivo de manter a regularidade em sua estrutura interna na execução da prestação de serviços públicos, ou seja, os servidores eles têm a obrigação de agir em conformidade com a lei e com os princípios que regem também a administração pública. Caso algum deles cometa algum tipo de ilícito, esse agente ele vai ser responsabilizado pelos seus atos. Então, o PAD ele é uma forma de punir, penalizar aquele agente que comete os atos proibidos que eu acabei de ler, A Lei 8.112 fala que é proibido ao servidor. Se você vai lá e faz, afronta, e você vai ser penalizado por causa que você cometeu um ilícito, certo? Então, essa lei, o PAD ele vem para falar assim, olha, você não pode fazer o que é proibido, mas se você fizer, você vai responder processo e você vai ser responsabilizado por isso, até mesmo para manter essa questão da regularidade na estrutura interna. Poder dever do Estado de apurar a conduta do servidor. Acho que eu já falei alguma coisa sobre isso, mas o Estado ele não pode ser omisso. O Estado ele é obrigado, no momento que ele tem a ciência, quando eu falo Estado, eu falo a instituição, a autoridade competente. No momento que ele tem a ciência que houve uma certa irregularidade, ele tem que, ele é obrigado a chamar de início para a sindicância pelo menos um ou dois servidores para tomar conhecimento dos fatos, para averiguar e realmente constatar se houve ou não aquela situação, para depois verificar se merece uma questão de PAD. Então, serve para responsabilizar o agente, Eu acho que eu já li isso aqui. Observação. Já falei disso aqui também. Por uma única infração cometida, o agente pode responder várias sanções. Essa única infração, ela pode ensejar em várias penalidades para esse servidor público, nessas três esferas aqui, penal, civil e administrativamente, que são independentes entre si. Em alguns casos, elas se comunicam, eu acredito que eu já falei sobre isso. Processo administrativo disciplinar. O PAD, ele é regido por princípios próprios. Ele tem os princípios específicos. Não é o LIMP que eu falei lá atrás, não. São princípios específicos, que são o princípio do informalismo moderado, princípio da verdade material, princípio da presunção de inocência, da motivação, do devido processo legal e da ampla defesa.